Sejam bem-vindos! Estamos em mais uma live aqui pelo meu perfil do Instagram. Sejam bem-vindos, hoje eu estou de roxo. Sincero, roxo eu não sei, né? Parece lilás, né, gente? Mas foi a cor que eu encontrei pra gente entrar no clima de fevereiro roxo, que é o tema da nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Estou acenando para todo mundo que está entrando aqui. Dr. Brian, Jefferson, Dobes, um abraço. Felipe, Nath. Oi, Fábio, Zé Bikes, tudo bem? Oi, Nath. Saudade, precisamos fazer mais uma live juntas, né? Quanto tempo, minha amiga! Gente, vamos entrando, vamos chamando o pessoal para estar conosco na nossa live de hoje, para a gente falar de um tema muito interessante, que é sobre fibromialgia e também sobre lúpus. Olha só, a Josi entrando. Gostou do fundo musical, Fábio? Fábio, meu primo, tá lá em Fortaleza, ó. Escolhi Beatles, porque o meu convidado também gosta de Beatles. Meu amigo Marco Túlio, que daqui a pouco tá aqui com a gente na live. Oi, pai! Beijo! Tudo bem? Olha só, enquanto vocês entram aqui, a gente escuta uma musiquinha. Oi, Laís, um beijo pra você! Convida aí os seus amigos, por favor. Nesse aviãozinho, nessa setinha que tem assim, ó, no cantinho, você envia a live para os seus amigos para estarem aqui conosco em mais uma noite de informação, mais uma noite de bate-papo. Terezinha Magna, um abraço. Minha amiga. Wesley Vieira também. Oi, Vanúzia, boa noite. Um beijo para você, meu amigo Haroldo. Vamos chegando, gente. Vamos convidando o pessoal para entrar. E já já a gente já chama o Marco Túlio. Eu acho que ele já deve estar por aqui. Marco Túlio, você já está na área? Acena aqui para mim. Muito bom, gente. Quem gosta de Beatles aí? É só o Marco Túlio e eu? Ou tem mais gente? O Fábio, meu primo também, que está aqui na live. É bom demais, né? Bom demais. Eu sempre começo a live com uma musiquinha para alegrar nosso bate-papo, para deixar bem quente aqui o início da nossa live. Ah, entrou. Marco Túlio, já te chamo. Na horinha que acabou a música, hein? Ah! Oi, Janice, um abraço para você. Vou chamar meu amigo Marco Túlio, que vocês devem estar já curiosos assim para entender um pouquinho mais sobre o tema que a gente se propôs a falar, que é... Opa, peraí, tô aí. Marco Túlio, mandei aí para você, tá? Esse tema que a gente escolheu para falar hoje... Oi, meu amigo! Oi, Peraí. boa noite, Tudo Érica. bem? Você gostou da música que eu coloquei? Entrei tarde. Eu coloquei assim, eu coloquei no Spotify Beatles, apareceu a primeira, eu falei, vai ser essa aqui. Uma música feliz, alegre, pra gente começar bem nosso bate-papo, né, meu amigo? Perfeito, Boa Érica. noite! Boa noite, Érica. Tá Tudo me bem? ouvindo bem? Perfeitamente bem. Você também tá me Bom, ouvindo? tô te ouvindo bem. Ah, que bom! Eu tô aqui de roxo, eu não sei se isso é roxo ou é lilás, viu? Às vezes eu confundo as cores. Mas pra gente entrar nesse clima de fevereiro roxo, né? Esse mês, além de fevereiro roxo, a gente também tem o fevereiro laranja, que é para leucemia, né? Sim. Que é um movimento para conscientizar as pessoas sobre a leucemia. Mas hoje nós vamos falar sobre lúpus e sobre fibromialgia. Aqui, ó, quem está falando boa noite, querida Érica, doutor Marco Túlio. Boa noite! Obrigada, seja bem-vindo. Ó, pessoal, vamos entrando e vamos convidando aí os amigos para estarem conosco também, tá? Marco Túlio, como é que você tá, meu amigo? Vou deixar você falar um pouquinho, né? Tô bem, Érica. Feliz em estar aqui novamente com você, né, Mais participando uma live. desse nosso bate-papo aqui, um bate-papo com questões sobre as doenças, mas de forma prática, de forma simples, de entendimento fácil para os nossos ouvintes.
Isso mesmo, muito bom. Se apresente para o público que está chegando agora, o pessoal que às vezes nem te conhece, está te vendo pela primeira vez. Fique à vontade, meu amigo. Ah, obrigado, Érica. Então, eu moro aqui no Amapá, né? Sou aí de Tá longe? Minas, sou reumatologista, né? Atuo em reumatologia pediátrica e também tenho um certificado de atuação em dor. Então, para o tema de hoje, está perfeito, né? Sou Tá perfeito, foi por isso que eu te convidei. sou reumatologista e sou especialista em dor. Né? O lúpus uma doença, é o protótipo da doença reumática, né? Que dá dor articular. E a fibromialgia é a patologia mais típica das dores crônicas. Então, vai ser bem interessante Sim. para tirar dúvidas dos nossos amigos. Marco Túlio, me conte uma coisa. Esse movimento de fevereiro roxo, ele é importante, né? Porque muitas pessoas desconhecem as doenças. Às vezes até tem, mas não sabe que tem fibromialgia, não sabe que tem o lúpus, né? Vocês, enquanto médicos, vocês apoiam esse tipo de campanha com certeza, Com né? certeza, porque para facilitar o diagnóstico, às vezes o paciente escutando as explicações, ele começa a perceber que ele tem sinais e sintomas dessas patologias, né? Sim, Às vezes começa a enxergar um familiar com outros olhos. Olha, talvez o meu filho, talvez a minha irmã, ela tem essas características e, e facilita muito. Então, essas campanhas é para facilitar o diagnóstico, né? E assim, e muitas vezes também até os profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, é, sim. trabalham com outras áreas, né? E acaba não conhecendo tão bem as patologias, né? O lúpus e a fibromialgia. Então é fundamental. Que bom. Então vamos começar pelo lúpus, porque eu acho que é um pouquinho mais desconhecido que a fibromialgia, né? Pelo menos assim, grande parte das pessoas. O que é o lúpus? Érica, o lúpus é uma doença inflamatória. Ela inflama o corpo. Tem uma causa Ah, desconhecida, mas nós sabemos que é uma doença poligênica, ou seja, tem muitos fatores, muitos genes que podem desencadear o lúpus. Então ocorre o que? O sistema de defesa, os nossos glóbulos brancos, eles começam a produzir anticorpos contra nós mesmos. sim. Ou seja, a nossa Ah, defesa começa a nos atacar, né? E o lúpus é bem característico isso. Nós temos uma produção de anticorpo que começa a atacar a pele, as articulações, sim. pode atacar o rim, o pulmão, qualquer órgão ou sistema pode ser afetado pelo lúpus. E o lúpus é difícil assim achar. Aparentemente está tudo num guarda-chuva só, o lúpus, mas tem muitas formas de apresentação. Ou seja, tem muitos Sim, fenótipos, muitas maneiras que essa doença pode se manifestar. sim. E quais seriam essas maneiras, assim? Assim, o mais típico, talvez, o mais típico é Sim. uma mulher jovem com dores articulares, manchas avermelhadas na pele, anemia, plaqueta Hum, baixa no exame de sangue, defesas baixas, linfócitos baixos nos exames de sangue, né? Então, o mais característico seria o que a gente chama que nós chamamos de lúpus cutâneo articular, mancha na pele sim. e dores nas juntas. Mas nem sempre é assim, né? A manifestação mais grave e temida do lúpus é a nefrite lúpica, né? Que é a inflamação dos rins pelo lúpus, que causa uma grande mortalidade, porque esse paciente, se não tem um diagnóstico adequado e um tratamento oportuno, esse rim pode entrar em insuficiência renal e o paciente necessitar de hemodiálise e transplante. Nossa.
E você falou mulher, porque assim, mulher tem mais probabilidade de ter o lúpus? Sim, qualquer idade, e homem e mulher, são acometidos pela doença. Mas, em geral, o característico, a maioria dos pacientes são mulheres jovens, Sei. né? Na infância é 1 para 1, ou seja, tanto menino como menina tem a mesma a proporção. Agora, já no Sim, adulto ou na adolescência, é mais comum em sim. mulheres de qualquer raça, tá? Nas pessoas miscigenadas é mais frequente, né? Ah, sim. No mestiço é mais frequente, mas todas as raças e qualquer idade pode ser acometida, desde a criança ao idoso. Então é bom os pais ficarem atentos, né, doutor? Porque, assim, como você também trata desse lado pediátrico, acredito que você já deve ter deparado com vários casos aí de lúpus. Eu tenho um ambulatório no serviço público aqui só de criança, né? Sim, Às quintas-feiras, hoje. Né? É um ambulatório muito bom, né? E a maioria são sim, crianças com lúpus, né? olha só. Que Uhum. precisa de todo um Então, os pais cuidado. devem ficar atentos a isso. Percebeu manchinhas, É, a, a né? ques- a questão é, como é uma doença imunológica, é uma doença do sistema imunológico, na criança e no adolescente, a doença é mais Sim. agressiva. Ah, Tem, porque o sistema está é, o baixo. sistema imunológico ele é mais reativo. Então, a menina, o menino com lúpus, a gente tem que ter uma vigilância total, né? Um segmento rigoroso, porque parte desses pacientes terão a complicação que é a nefrite lúpica. Existem outras manifestações, né? Como eu disse, qualquer órgão e sistemas. Nós falamos aí a anemia, as plaquetas baixas, crise convulsiva, psicose, que é o que? O surto psicótico pelo lúpus. O lúpus inflama o cérebro, Sério? né? As manifestações neurológicas no lúpus são comuns, desde falta de Uhum. memória, enxaqueca, depressão e crise convulsiva. Olha só. Então, podemos dizer que é uma doença delicada, É uma doença grave. complexa que precisa de um acompanhamento regular, de preferência com quem esteja habituado com a patologia, que é o reumatologista. Entendi. E ela é crônica, ou seja, tem O uma cura. lúpus, assim, como se diz, como qualquer doença, assim como Sim. existem casos muito leves, leves, moderados, graves e gravíssimos. A maioria dos pacientes gravíssimos são vítimas Sim. de um diagnóstico tardio, de um acompanhamento irregular. E tem pacientes que são mais agressivos mesmo, uma doença mais robusta, mesmo com acompanhamento. Só que a grande maioria, que tem uma doença leve, moderada, se fizer um controle adequado da doença, vive normal. Tem uma condição, Sim. pode viver normalmente, com bom controle. Nós dizemos que não tem cura, mas a doença ela pode adormecer, entrar em remissão. E uma Ah, remissão sustentada, duradoura, para o resto da vida. Agora, quem será o uhum. paciente que terá uma remissão sustentada? Nós não sabemos. Porém, aquele paciente que faz um acompanhamento adequado, que toma as medicações de forma correta, que cuida da parte psicológica, espiritual, que pratica exercício, que usa o protetor solar. O lúpus é uma doença Ah, que o sol, a radiação solar, os raios ultravioletas ativam a doença. Né? É uma doença ah, ligada à radiação. Um dos fatores de desencadeamento da patologia é a radiação solar. Aqui no Amapá, olha, onde o sol brilha o ano todo, nós temos muitos casos de lúpus. Assim como no Nordeste, né? O sol brilha. Então a sim, radiação solar é muito intensa. Então nós temos muitos sim. casos de lúpus. Que interessante. Nossa, eu não sabia dessa questão do sol. Então,
É importante não só para proteger a pele, gente, olha só, evitar esse tipo de doença. Então, vamos usar protetor solar. Nunca é demais, né, doutor? É, é fundamental. Então, além do protetor solar, o paciente com lúpus, principalmente aqueles que têm um fenótipo mais agressivo, ou seja, tem o anti-DNA positivo, que é um Sim, anticorpo, que é o principal anticorpo de gravidade da doença. É o anticorpo que ataca o rim, que pode dar crise convulsiva, que dá lesão na pele, que é o lúpus bolhoso, é um lúpus muito agressivo, que lembra o pênfigo. Esse paciente, além do protetor solar, durante o dia, ele deve usar o quê? Uma camisa de manga comprida, uma gola mais alta, lembrar dos meios físicos, um bonezinho, um óculos escuro é importante, porque o rosto, né, a cabeça, o óculos escuro, um óculos largo, grande, ele ajuda, sombrinha nos dias muito quentes, nos dias com muita radiação solar, usar uma sombrinha. E o protetor solar sim. sempre reaplicar. Reaplicar. Eu tenho colocado nas receitas dos pacientes a prescrição do protetor solar. Né? Quem for meu Ah, paciente aqui, ou quem tiver lúpus, lembrar que tem que ser um protetor solar resistente à água, que tem que ser anti-raios ultravioletas A, ultravioleta B, e lembrar dos meios físicos. No carro, um vidro mais escuro. Em casa, cortinas. Né? Então, essa orientação é muito importante, essa educação do paciente a evitar a radiação solar. Ah, mas o paciente, então, é proibido pegar um pouquinho de sol, nunca ele vai poder ir na praia? Não, não é isso. É como é radiação. Então, o que eu oriento o meu paciente? Aquele paciente que está bem controlado, que está com a doença bem controlada. sim. Usa o protetor solar e essas medidas no dia a dia. E um dia que ele vai na praia, ele vai num balneário, ele vai protegido. De boné, de manga comprida, uma camisa branca. Eu gosto de falar igual o gringo na praia, né? O gringo, ele tá na praia, ele tá com chapéu, ele tá com a camisa branca, ele tá de protetor, Ele ele se tá de óculos protege, né? escuros. Ou seja, é importantíssimo essa proteção ao sol. Interessante, muito bom. Aqui a Terezinha Magna tá te elogiando, Marco Túlio. Lembra da Terezinha? Ela Lembra? é lá de Perdiz, nossa conterrânea. Ela tá falando que você tá muito bonito. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Ah, boa noite, pessoal. Tá entrando, ó, o Cláudio. Quem mais tá comentando aqui? A Fabíola. Ó, as orientações são de suma importância. Graciela, minha prima, tá aqui também. Ela falou que tá sendo muito importante essa live. A Grazi, eu lembro da Grazi. Grazi, um A abraço. Gra, a Gra, nossa turminha, né, Martulho? Ó, o Henrique tá perguntando, sem exame, tem como saber se tem lúpus? Que eu ia te perguntar, como que é feito o diagnóstico? Existe um pouco de lendas em relação ao diagnóstico, assim, que o lúpus é um diagnóstico muito difícil. Não, não é um diagnóstico Sim, difícil. O lúpus é um diagnóstico fácil para quem está procurando essa doença. A grande entendo. maioria dos pacientes, a grande maioria, tem sinais e sintomas importantes, né? Sim, Na entrevista, na consulta nossa na reumatologia, você pergunta para o paciente de forma bem clara e direta. sim. Você tem feridinhas na boca? Afta. Afta é uma manifestação típica, né? Ah, Imagina você, uma menina jovem com aftas, com manchas avermelhadas no rosto e dores articulares. Ela tem dor nas juntas, muitas dores nas mãos, dores nos pés, vermelhinha no rosto, né? O sinal da asa de borboleta, com afta, queda de cabelo muito intensa, vermelhidão na pele, dores articulares. Esse paciente, com certeza, ele merece ser investigado por lúpus e outras doenças reumáticas. Existem sim. casos que a doença é um pouco mais escondida. Nós temos um dos exames, o fator antinuclear, o FAN. O FAN, em geral, é positivo. Hoje, nos Sim. novos critérios de diagnóstico, ele é obrigatório, tem que ter um FAN positivo.
Esse paciente, em Sim. geral, o hemograma dele é alterado, ele tem os linfócitos baixos, tem uma anemia, tem uma plaqueta. A parte hematológica dá muitos sinais da patologia em questão. Só que a parte clínica, Uhum. em geral, é muito rica, né? Sim. Já tive pacientes assim que estavam na psiquiatria, mulheres jovens que estavam na psiquiatria, o psiquiatra encaminhou, ele viu que era algo diferente, né? Um surto Sim. psicótico. Aí entra uma menina com a queda de cabelo importantíssimo, mancha avermelhada no rosto, dores nas mãos, ou seja, era uma psicose lúpica. Né? O próprio psiquiatra ele Ah, percebeu que existia algo a mais. Né? A doença nossa, ela tem muitos sintomas. Né? Ela, muito complexa, ela é muito mesmo. complexa, né? E é um desafio para o médico, é um desafio para a medicina. Mas o diagnóstico em si, quando você suspeita da doença, não é tão difícil. Existem Sim, casos, né, que é o que nós chamamos de doença indiferenciada. O que é isso? sim. É quando o paciente ele tem uma outra manifestação, mas a gente não consegue Hum. afirmar que é o lúpus. Só que catalogar de doença indiferenciada já é muito bom. Por quê? Porque já gera uma vigilância, né? O Sim, paciente só tem sim. o quê? Vermelhidão no rosto. Ele só tem, ele tem vermelhidão e tem aftas, né? E um exame mais ou menos positivo já merece uma vigilância, já merece o uso do protetor Sim. solar, já merece realizar exames regulares. E muitas vezes já merece um medicamento que vai ajudar a proteger que ele abra um quadro. Ah, Né? A gente então consegue. então tem um tratamento com medicamentos também. Sim, a base do tratamento do lúpus no mundo todo é a hidroxicloroquina, a medicação que foi polemizada no tratamento da Covid-19. Ah, sim, Né? Todo paciente com lúpus que não tenha contraindicação, ele faz hidroxicloroquina. Todos os pacientes. sim, Né? E aí, de acordo com a manifestação, a gente vai ajustando as outras medicações. Os sim. corticosteroides, os imunossupressores, né? De acordo com a manifestação. Quem tem dor articular é um tratamento. Quem tem lesão no rim tem outro tratamento. Quem tem psicose Sim. é outra modalidade de tratamento. Ou seja, é uma doença complexa, com muitas manifestações e várias modalidades de tratamento. Não é um tratamento padrão. O que é padrão é hidroxicloroquina para todo mundo. Isso é padrão. Sim, sim. Ah, eu tô aqui vendo os comentários, o pessoal tá perguntando, tá mandando um alô. Fernanda, obrigada. Diz ela que eu fiquei bem de lilás, gostei. Obrigada. Sabe quem tá aqui na live, Marco Túlio? Sua tia querida, Maria Aparecida Franco. Tá aqui conosco, dando a honra a nós de ter a presença dela. Um Tia, boa beijo noite. para a senhora, Dona Maria Obrigado pela Aparecida. audiência. Eu sou fã, viu, Marco Túlio? Sou fã da sua tia. Minha tia é espetacular. Ela Sempre. é. Quem mais está aqui conosco? Meu amigo Carlinhos, lá de Teresina. Um beijo para você. Vamos ver aqui, ó. É... O Pedro está falando que o médico salvou a vida dele. Será que é você, Marco Túlio? É o Pedrinho, é um paciente muito querido. É o Pedro Delfonso, um paciente muito querido. Ah, que legal, que bacana, que bom. O que que é? Ah, ela está falando que, deixa eu ver aqui, beleza bucal interna, muito sensível, gostava muito de café ou comida bem quente. Hoje eu não posso mais. Ah, por causa das feridinhas? É isso? Nem sempre. Tem as aftas, Aham. aftas. A afta é mais um paciente que ainda não está com um controle clínico adequado. Aí elas ficam Sim. surgindo, mas na época do diagnóstico. Mas pode aparecer mesmo no paciente bem controlado. Mas tem outra característica. Boa parte dos pacientes ele tem uma síndrome secundária associada, que é a síndrome de Sjögren, Sim. que causa secura na boca e a sensação de boca queimada. Ah, Né? Parte dos entendi. pacientes com lúpus, ele tem a síndrome de Sjögren secundária,
ou seja, associar, é uma associação de patologias, né? Tem um marcador, que é um anticorpo chamado anti-Ro, e esse anti-Ro, ele inflama as glândulas salivares e as glândulas Sim. lacrimais. Então, o paciente tem boca seca e olho seco. E é uma dessas e essas manifestações causam um incômodo muito grande. Tem paciente que a secura da boca é muito intensa. Responde parcialmente aos medicamentos. Sim. Às vezes não responde bem, às vezes a gente tem que usar saliva artificial, né? E Olha! uma higiene bucal não é nem duplicada, é triplicada, porque a saliva é fundamental para a saúde da gengiva, para a saúde do dente em si. Então, Sim. se o paciente não tem saliva, ele tem uma tendência a ter uma precariedade das peças. É mais fácil estragar o dente. Então, a gente tem que reforçar esse aspecto. Sim, sim. Eu vi que tem muitas perguntas aqui. O pessoal estava perguntando quais são as doenças reumáticas mais comuns na infância. Se você quiser dar uma pinceladinha rápida sobre isso. E teve uma pessoa que perguntou se o tratamento do lúpus não for feito em tempo assim, né? Se pode causar algum problema mais grave. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi na pergunta da pessoa que está lá para cima, gente. Vocês vão comentando, as perguntas vão subindo. E acaba que eu me perco aqui. Mas eu captei algo nesse sentido, Arthur. Na infância, a criança, nós temos muitas doenças reumáticas, tá? Aí a gente separa entre doença autoimune, né? Sim, O lúpus juvenil, a artrite idiopática juvenil, a febre reumática, tá? De doença inflamatória, as principais são essas três, que são sim, inflamatórias e imunológicas. Só que a gente sim, tem as sim. doenças benignas. Benignas só no nome, que elas trazem um prejuízo. A Sim. fibromialgia na criança, Até criança? as dores benignas da infância, que é a hipermobilidade articular, aquela junta que dobra muito, causa dores Sim, e leva aquela dor do crescimento. Sabe aquela dor que a criança chora à noite? Chora, dói as perninhas, a mãe faz uma massagem, fica preocupada, no outro dia não tem nada, a criança está correndo, brincando e pulando, né? Então a gente tem essas síndromes dolorosas, que são em geral benignas, e as doenças inflamatórias, o lúpus, artrite idiopática juvenil, febre reumática. O adulto não tem febre reumática, é só a criança. O adulto pode ter a sequela no coração, né? Mas não sim, tem febre reumática. sim, beleza. E a questão de descobrir em tempo, né? O diagnóstico precoce É, do lúpus, é ele é favorável. como toda doença, né? Existe, a gente Sim, assistiu a polemização da Covid, mas toda doença que é tratada inicialmente tem uma evolução melhor. Uma coisa é assim no sim, câncer, é assim na AIDS, é assim no lúpus. Então, um diagnóstico precoce, você faz um diagnóstico, já inicia um tratamento e cria uma espécie de vigilância dos órgãos e sistemas mais importantes. Mas, como eu disse, toda doença ela pode ser muito leve, moderada ou grave. Nós vemos pacientes com doenças leves que ficam com queixas por décadas. E nada acontece, aham, nada de mais grave acontece. Só o sofrimento sim, físico, né? E tem paciente que, em poucos meses, abre um quadro gravíssimo com nefrite lúpica, o rim para, tem que ir para hemodiálise, né? Então, não existe uma fórmula, né? Agora, uhum, sempre, se tem uma suspeita diagnóstica, procurar um especialista e manter uma vigilância clínica, né? Sempre lembrar, como qualquer doença reumática, a dor articular é o cartão postal. O paciente, em geral, a grande maioria tem dores articulares. sim. A Gra perguntou se tem assim, idade, você já tinha comentado sobre isso, só reforçando que pode acometer crianças, jovens, né? Idosos. E adultos. É, a- E as pessoas mais velhas também. no geral, né, existia
uma lenda também, né? Que o lúpus era da mulher que menstruava, né? A mulher jovem, né? Ou seja, antes da menopausa. Sim. É a maior incidência. É a maior incidência na mulher, né? Da adolescência até a entrada da menopausa. Mas qualquer idade pode ser acometida, né? Nós temos o lúpus neonatal, que é o lúpus do recém-nascido. Mas Olha, esse lúpus do recém-nascido, ele não é bem que a criança... São os anticorpos da mãe, né? A sim, gestante que tem lúpus ou síndrome de Sjögren, às vezes esse anticorpo pode passar para o bebê. Então, sim, o sim. bebê nasce com algumas manifestações, principalmente a plaqueta baixa, manchas avermelhadas na pele e um risco de um Sim. bloqueio no coraçãozinho, tá? Ah, Não é comum, não é tão comum, mas ocasionalmente a gente tem uma paciente com esse lúpus neonatal. Acontece quando? Quando a mãe não sabe do diagnóstico. Ela não toma os ah, medicamentos para o lúpus, então tem uma passagem facilitada de anticorpos da mãe pela placenta passando para o bebê. sim. Nós já tivemos aí meia horinha de live falando de lúpus, agora a nossa meia horinha restante vamos falar de fibromialgia. Eu vi que tem gente aqui que tá doidinho para saber sobre fibromialgia, né, mãe? Eu acho que a minha mãe tá aqui na live. Ai, mãe, ela sofre com dores, a minha mãezinha, gente, com essa fibromialgia. Mas, Marco, o que é a fibromialgia? Vamos entrar nessa. É. Aí ela acabou de entrar, a danadinha. Na hora certa, né, mãe? Boa Um beijo noite, pra dona senhora. Dirce. Então, Ai, bom dia. fibromialgia é uma síndrome clínica, né? É um conjunto de sinais e sintomas, né? A fibromialgia é um conjunto de sintomas dolorosos, né? O paciente tem dor no corpo todo, né? Dor crônica no corpo todo, associado a fadiga, o sono não reparador e muitas vezes alteração do humor. Ou seja, parte dos pacientes, 50% dos pacientes, apresentam alteração do humor ou depressão, né? Então, é obrigatório a dor difusa, a dor não é localizada, né? Ah, eu tenho dor só no braço. Não é fibromialgia. A dor tem que ser difusa. O paciente tem dificuldade de apontar onde dói. Ele sabe que é uma região do corpo, né? Ele tem dificuldade. Dói tudo. Lógico, tem dor articular também, tem dor nas mãos, né? Tem dor no corpo, tem dor no que a gente fala nos 4 quadrantes. Se a gente dividir o paciente em 4 partes, em geral ele tem dor nos 4 quadrantes. Em 3 quadrantes é obrigatório para o diagnóstico. Você falou que o paciente normalmente ele tem uma depressão, né? Tem um Não é problema obrigatório, psicológico. a depressão não é obrigatória, mas 50% dos pacientes têm depressão associada. É a história do ovo e da galinha, né? Quem que vem primeiro? Né? É, O paciente com dor crônica, por artrite reumatoide, por espondilite anquilosante, pelo próprio lúpus, ele tem uma tendência à depressão. A dor leva à depressão. O paciente se sente isso. limitado, se sente triste, né? Então, Não dorme bem, né, não dorme Marco? bem. Então, é a história do ovo e da galinha. Quem que vem primeiro, né? Tanto a depressão pode levar a um quadro doloroso, como um quadro doloroso leva à alteração do humor ou depressão propriamente dita. Entendi. E o que causa a fibromialgia? Apesar de serem doenças distintas, o lúpus ser uma doença imunológica, inflamatória, Sim. autoimune em si, a fibromialgia também é multifatorial. Nós temos diversas causas, diversos fatores associados, né? Sim. Existem fatores genéticos, tem famílias dolorosas, tem famílias que a avó, a mãe, o sobrinho, todo mundo tem dor crônica, tem uma questão genética associada, né? Tem Sim. fatores imunológicos, ou seja,
Quem tem lúpus, quem tem síndrome de Sjögren, tem uma tendência a ter fibromialgia associada. Tem alteração imunológica. Quem tem tireoidite, tem distúrbio na tireoide, tem anticorpos contra a tireoide, tem uma tendência a ter fibromialgia. Tem questões, tem fatores hormonais. O paciente com hipotiroidismo, ele tem uma tendência, uma chance maior de desenvolver fibromialgia. Quadros infecciosos. Um paciente ele teve dengue, uma doença grave, ele pode desenvolver fibromialgia a partir daquele momento, daquele fator imunológico estressante que foi uma infecção. Fatores mecânicos. Existem estudos mostrando que um paciente que tem trauma na coluna, ele foi acidentado e tem trauma na coluna, ele tem uma tendência maior a abrir um quadro de fibromialgia. Né? Então, existem os fatores que nós chamamos de sensibilização central, ou seja, esses fatores somados ou não, eles vão atuar no sistema nervoso central, no centro da dor. Então, existe uma desregulação. O termômetro da dor, o termostato da dor, ele fica desregulado. Então, sensações que não eram dolorosas, um abraço não é doloroso. Mas para um paciente com fibromialgia, aquele aperto do abraço, o cérebro começa a interpretar como agressão, como dor. É mesmo? Então, o que não era doloroso se torna... Então, existe essa questão dessa desregulação do sistema nervoso central. Sim. Aqui, ó, a Kátia que está perguntando como que podemos saber se temos fibromialgia? A fibromialgia é um diagnóstico clínico, né? Ele não é, exames não demonstram a fibromialgia. Então, é obrigatório uma dor crônica, né? Uma dor já com mais de 12 semanas, né? Mais de 3 meses. E dor difusa e os outros elementos. Fadiga, sono não reparador, alteração de humor, depressão, né? São os fatores que a gente monta esse diagnóstico. Entendi. Em geral, o médico treinado não precisa ser reumatologista. O médico treinado, ele faz esse diagnóstico de forma clínica e os exames de laboratório são utilizados para ver se tem algo associado. Como eu disse, distúrbio da tireoide pode estar associado, doenças reumatológicas podem estar associadas, a espondilite anquilosante na mulher cursa com fibromialgia, né? Então, os exames descartam outras patologias. O exame não comprova a doença. Entendi. Ele descarta o que pode estar associado. Entendi. Muito bom. Deixa eu ver outra coisa aqui, ó. A pressão altera devido à crise de fibromialgia? Qual atitude no médico da emergência deve passar? Algo para pressão ou apenas aliviar a crise? As consequências, né, da fibromialgia. Não, o paciente com dor, a pressão sobe, né? Mas existem alguns mitos da medicina. Aquela hipertensão ela é emocional, então não vou tratar. Claro que vai tratar. Mesmo ela sendo emocional, mesmo ela sendo causada pela dor, a pressão alta é deletéria. Ela vai fazer mal para o coração. Ela vai aumentar o risco de infarto, vai aumentar o risco de AVC. Independente da causa, ela precisa ser tratada. Aqui, a Ziane está falando assim, doutor, eu tenho diagnóstico da LED e sinto muita dor no corpo. LED ou fala LED? LED, né? Fadiga crônica e não consigo dormir direito à noite, não consigo dormir de dia. Seria fibromialgia? Como eu disse, o LED é o lúpus eritematoso discoide, é o lúpus de pele apenas. É o lúpus só, porque o lúpus pode ser sistêmico ou só de pele, né? Então essa sigla é o lúpus de pele. Não é incomum o paciente com lúpus de pele ter fibromialgia. Qual a causa disso? Não sabemos. Se é o estresse imunológico, o estresse da imunologia da doença, se é o estresse
de ter essa patologia que pode causar algum estigma cutâneo, né, principalmente na mulher, e Sim. não é incomum essa associação, né? Uhum. Cita aqui muita dor no corpo, fadiga, o sono ruim, é uma possibilidade, né? Agora, lembrar Ah, que tem outras doenças que causam esses sintomas também, né? A gente tem a síndrome da fadiga crônica, né? Hoje a gente sim. está com a questão da, da Covid longa, que a gente chama, que são manifestações clínicas pós-Covid, que causam sintomas Sim. muito parecidos ou idênticos à fibromialgia. Uhum. O meu pai tá falando assim, que show de profissionalismo, viu? Virou seu fã. Meu pai já é seu fã, né, Marco Túlio, há muito tempo. Aí ele tá Ah, reforçando isso aqui na live, ó. meu pai, eu tenho a lembrança muito boa, tanto que ele sempre foi um paizão, né? Um parceiro dos filhos, uma pessoa dedicada ao esporte, né? Você viu, hoje eu postei lá ele dando entrevista. Quem viu meu story viu meu pai dando entrevista na época, ele era artilheiro da Alvorada. Tem uma história linda, né, pai, no esporte. Eu lembro quando eu cheguei em Perdizes, né? Alguns anos atrás, em 1987, teu pai era jogador de futebol do Alvorada. Tava no auge. Tava no auge dele. A gente viu ótimos gols. De cabeça ainda. Ah, aqui tem uma pessoa que está perguntando o seguinte, ó. Ela comentou que os profissionais, os médicos, deveriam ser mais preparados para diagnosticar o lúpus. Foi uma pessoa que comentou. Quem que foi? É, Aqui a Kátia. a gente existia uma questão que o lúpus era uma doença muito rara, né? Isso é lenda. O Aham. lúpus é uma doença que não é tão rara assim. E existia nos currículos antigos das universidades a cadeira, né, a ensinança da reumatologia era muito precária, né? Então, Aham. é, antes o lúpus ele não entrava tanto na carga do ensino médico, né, dentro da medicina, nem da enfermagem. E isso está mudando. Hoje, a grande maioria das Aham. universidades ensinam a reumatologia, né? E a gente Sim. faz esse papel de divulgar, né? Aqui no estado do Amapá, desde que eu cheguei aqui em, em 2009, a gente está sempre tá no rádio, está na televisão, está divulgando, né, para facilitar esse diagnóstico, né? E lembrar o médico que não está habituado com a doença dessas manifestações que nós citamos. Sim, sim. Carlinhos está falando que também é fã do meu pai. Carlinhos, beijo para você. Voltando ao assunto da fibromialgia, infelizmente, assim, não tem uma cura, né? Tem como amenizar a dor, é isso, Marcos? Assim, as patologias em geral, né, não é a Sim, fibromialgia nem o lúpus. A maioria das patologias, ou ela cura sim. sozinha ou não tem cura, né? Então a gente assim não pode causar angústia no paciente, né? Pressão alta também a gente controla, a gente não cura. Diabetes também a gente controla, a gente não cura. Depressão, controla, não cura. Fibromialgia e lúpus não cura, a gente controla, mas dá para viver bem, né? O paciente com Aham, fibromialgia, ele precisa do acolhimento especial, ele precisa do aham, acompanhamento multiprofissional, não é só o médico, né? aham, Ele precisa de outros profissionais. Eu vou citar preparador físico, exercício físico é fundamental na fibromialgia, fundamental, né? é fundamental. O acolhimento psicológico, o paciente que tem questões psicológicas, ele precisa do Sim, acompanhamento psicológico. O psicólogo é muito importante na sim, melhora do paciente, né? sim, Em alguns casos, a fisioterapia naquele paciente que tem outros problemas, né? Ele tem artrose de joelho sim, e tem fibromialgia, ele não consegue praticar algumas atividades. O fisioterapeuta é fundamental nesse atendimento desse paciente e sim. também na mudança da fisioterapia para o exercício físico, né? Às vezes Sim. você precisa passar pelo fisioterapeuta primeiro para depois ir para o exercício físico.
Então, e nós precisamos desmistificar, né? O paciente, mas é porque eu tenho um problema na coluna, eu não posso fazer exercício físico. Não é bem assim, né? Dá para individualizar. Todo paciente, até pacientes graves, dá para adaptar um exercício para ele. Então, a gente não pode colocar uma barreira, né? Eu tenho um problema de coluna, eu não posso fazer exercício físico. Não é verdade. Ele pode fazer uma bicicleta, ele pode fazer uma musculação com um programa adaptado para a situação dele. Porque o problema é a coluna, não é o braço. Então ele trabalha o braço, trabalha a perna, né? Então a gente tem que adaptar isso aí. O preparador físico é um super profissional. Nós temos que valorizar. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, alunos, residentes, toda profissão é muito boa. A gente tem que saber aproveitar isso aí. O preparador físico, o fisioterapeuta, o nutricionista. Aqui nós temos um grupo de dor aqui que é multiprofissional. Nós tem o reumatologista, o neurologista, o fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista, o psicólogo, para a gente dar esse acolhimento multiprofissional e ajudar o paciente a superar a fase difícil pós-diagnóstico ou segmento a longo prazo. Sim, muito bom. A Elisane está falando aqui que te agradece por ter ajudado ela a fazer fisioterapia para fibromialgia com o laudo que você deu para ela. Que legal. É bom quando você encontra um médico, né, desse jeito, que te dá atenção e que ajuda no diagnóstico rapidamente e também te dá as dicas, né? Pelo que eu vi aqui, Marco Túlio, seus pacientes são seus fãs, né? Número 1, tá todo mundo falando que você é atencioso, que você cuida direitinho, isso é muito bom. A Elisane é uma paciente muito querida, ela é muito querida, né? E ela é a prova que a gente tem que desmistificar o diagnóstico, porque ela tem, além da fibromialgia, ela teve os gatilhos, que ela tem a tiroidite, o distúrbio de tireoide, que foi um gatilho para ela abrir esse quadro de fibromialgia, né? Existe essa associação. Um diagnóstico não invalida o outro, né? Sim. A Terezinha tá falando, ó, que maravilha, doutor Marco Túlio. Gente, tá sendo muito boa essa live, não tá? Depois vou deixar ela salva e vou postá-la também lá no meu perfil, na minha página do YouTube. Se você ainda não segue lá no YouTube, vai lá. Você vai achar aí no meu perfil do Instagram, tem um link lá, tem todas as minhas redes sociais, inclusive minha página no YouTube, tem todas as lives que eu fiz desde 2020. Então, temos N assuntos. Inclusive, uma live que eu fiz com o Dr. Marco Túlio ano passado. Né, Marco Túlio? Foi muito legal, foi muito boa. A gente tá com todas as lives salvas lá. Sim, pode falar. Eu quero comentar aqui para os nossos pacientes, para os nossos amigos, em relação ao tratamento, né? É outra questão que a gente tem que desmistificar. O tratamento da fibromialgia, ela usa, na sua essência, drogas que são seguras para o uso crônico. É uma doença crônica. O paciente tem dor crônica. Não dá para ele tomar todos os dias analgésicos comuns. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório não trata a fibromialgia. O paciente não pode ficar em uso de diclofenac, Voltaren, mesolida. Ele morre se ele tomar isso aí de forma crônica. Ou seja, o anti-inflamatório aumenta a pressão. O anti-inflamatório da gastrite, da anemia, da insuficiência renal. Então, a base do tratamento não é anti-inflamatório e nem corticoide. Nós usamos drogas de uso crônico que são, teoricamente, antidepressivos. Caiu, voltou. Dor. Então, o paciente não tem depressão, mas ele tem dor. Lembrando que o centro da dor no cérebro é o mesmo centro das emoções. Então, a gente usa o antidepressivo não é só para depressão, a gente usa para dor crônica. Então, o medicamento, ele atua na dor. Então, tem medicamento que é anticonvulsivante.
Opa! Crise convulsiva. Ele tá caindo, né? Eu não sei. Tá caindo a internet. Então, tem medicamento que ele foi criado inicialmente para crise convulsiva. Por exemplo, a Sim. pregabalina. Mas a principal aplicação desse remédio é na fibromialgia. Então, o paciente às vezes tem temor. Ah, doutor, eu não vou tomar esse remédio que ele vai me viciar. Ele precisa tomar o remédio certo. Se ele não tomar o remédio... É. Opa! Voltou. Voltarem. Voltou, peraí. Então, Aí. então a base do tratamento são os antidepressivos e os anticonvulsivantes. São medicações prescritas pelo médico especialista de forma correta e de forma segura. O que não é seguro é anti-inflamatório e corticoide. Nossa, mãe, Sara, tá ouvindo? Olha só, e o médico às vezes nem passa isso, né, doutor Marcos? Não são todos Precisa os dessa médicos orientação, porque o paciente ele tem medo, que precisam. ele tem medo, esse remédio é controlado, ele vai causar problema. Claro que a gente tem que ter essa preocupação, mas eu brinco com os pacientes, né? Existem aquelas receitas de cores diferentes, ela tem uma finalidade, né? Sim, Aquela receituário que parece um chequinho azul, aqueles medicamentos sim, criam problemas, são os benzodiazepínicos, né? Os Rivotris, os alprazolams, tem as indicações, mas são medicações que criam dependência. Os que nós sim, utilizamos na fibromialgia, que é aquela receita branca controlada, em geral são muito seguros, né? Que é a duloxetina, a nortriptilina, a amitriptilina, a fluoxetina. São medicações muito seguras. A olha gabapentina, só. a pregabalina, são medicações que tratam a dor, ajudam no controle da doença e são seguras a longo prazo. Logicamente, quando prescrita por um médico que esteja habituado com essa Ah, patologia, né? Que conhece sim, os efeitos colaterais, as interações medicamentosas. Então, o tratamento hum, correto é benéfico e vai impedir que o paciente fique utilizando de forma errada injeções de corticoide, sim, abuso de analgésico, que vai gerar, sim, a longo prazo, problemas. sim. E a pessoa que tem, ela tem que procurar, então, um reumatologista para ajudá-la? Assim, existem médicos de outras especialidades que estão habituadas com essa Sim, patologia, né? O neurologista, muitas vezes, está habituado, o psiquiatra, os clínicos, assim, que têm vivência, mas, em geral, como nós precisamos de diagnóstico diferencial, o ideal é que ele seja acompanhado pelo reumatologista. Ou a gente faz uma transição. O reumatologista consolida o diagnóstico, fecha o diagnóstico, e esse paciente mantém o segmento com um clínico da confiança dele. Né? Então a gente sim, faz essa interação com os colegas de outras especialidades. sim. Nossa, fantástica essa live, Marco Túlio. Quantas explicações que vieram hoje, assim, para esclarecer muita gente que está em casa. Eu mesma, né, que tem pessoas em casa com fibromialgia, como a minha mãe. Com certeza agora ela vai procurar um especialista mais preparado para atendê-la. E eu gostei muito dessa explicação dos medicamentos, porque é algo realmente que às vezes quem tem as dores fica ali dependente de um analgésico, anti-inflamatório, e que realmente é muito, causa problemas importantes na saúde das pessoas. Muito bom! Nossa, excelente! Vocês gostaram, gente? Tem mais alguma pergunta para o doutor? Aproveitem. Marco Túlio, viver sem dor é viver o ápice. Parabéns, doutor Marco Túlio, pela aula. Muito bom, Obrigado, Galdêncio. muito bom. Muito obrigado. Foi o Gaudêncio, né? Que tá falando aqui, ó. Gaudêncio. É. Marco Túlio, estamos caminhando para o finalzinho.
Ó, todo mundo amou, muito esclarecedora, muito grata. Gente, eu vou deixar salva, vocês enviam aí para os seus contatos, tá bom? Quando tem coisas boas, a gente tem que compartilhar para mais pessoas aprenderem e saberem. A Nádia, falando sobre o diagnóstico, como eu disse, Sim. muitas vezes tem outras questões associadas, né? Existe assim, muita gente, muitos médicos que não estão habituados com a doença, acha que um diagnóstico invalida o outro. Não é verdade. Então, nessa triagem do paciente com fibromialgia, a gente encontra muita síndrome de Sjögren, que é essa doença da secura da boca. A gente encontra as espondiloartrites, né, que é uma doença inflamatória da coluna, né? A disfunção de tireoide é muito frequente no paciente com fibromialgia. Então, ele precisa ser investigado por quem está habituado com essa associação de diagnósticos, com esse diagnóstico diferencial também. Muito bom. Excelente. Bom, a gente está caminhando, falta 4 minutinhos. Eu queria que você deixasse, Marco Túlio, aí as suas considerações finais, tanto do lúpus quanto a fibromialgia, né? Esse fevereiro roxo que veio aí para fazer as pessoas acordarem, entenderem essas doenças que, se você faz o diagnóstico com antecedência, você evita muito sofrimento e uma qualidade de vida melhor, né, doutor? Nós, assim, tem gente, não pode se fazer a negação da doença, né? O paciente que tem lúpus ou uma doença parecida, ou tem esse quadro de doença indiferenciada, ele não pode fugir da realidade, ele tem que enfrentar. É muito melhor você tomar as medidas corretas, a vigilância clínica, procurar um médico da sua confiança. O melhor médico é aquele que a gente confia, que a gente confia no trabalho, tem uma intimidade de conversar, tirar as dúvidas, né? Então, o diagnóstico correto e o tratamento precoce é fundamental. Na questão da fibromialgia, é muito importante o paciente também enfrentar a patologia, né? Não fugir do diagnóstico. O exercício físico é fundamental e o paciente tem que lembrar do futuro, né? Hoje tem uma tendência a questões laborais, previdenciárias, que às vezes atraem o paciente. Eu não vou trabalhar mais. Só que as consequências para o futuro desse paciente é nefasto, né? Ao tomar essa decisão de se afastar da vida, do trabalho e da família, ele vai ter consequências graves, consequências financeiras, vai perder dinheiro, perder recursos para poder pagar o tratamento, né? Os medicamentos muitas vezes são caros, vai ter prejuízo na esfera emocional, né? O paciente que sai do mercado de trabalho, que vai perder a convivência, questões de matrimoniais. Então, é muito melhor o paciente enfrentar o diagnóstico, fazer atividade física, procurar viver feliz, procurar alegria, procurar ajuda psicológica quando é necessário. Eu valorizo muito o profissional da educação física e o profissional da psicologia. Eles são fundamentais para a melhora sustentada do paciente com fibromialgia. Excelente. Agradecer. Nossa, eu amei, gente! Eu amei essa live. Tô todo mundo te elogiando, falando que você é exemplo de ser humano, que se importa com seus pacientes. Obrigado por nos ajudar tanto, doutor. Obrigado. Que legal. Palavras, tá? Parabéns, obrigado pela live. Eu que agradeço, gente. Olha, foi um prazer ter vocês aqui. Marco Túlio, quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, tá? Para mais um bate-papo aqui no meu Instagram. Agradeço pela divulgação. Eu vi que a gente saiu até no jornal lá em Macapá, né? Que feliz demais! Eu tenho uma coluna no jornal local aqui, né? Aí eu sempre divulgo que legal! Né, os temas da reumatologia, da medicina em geral. Mas agradecer a você, mandar um abraço aí para todos, para teus pais, para minha tia, para os nossos amigos e nossos pacientes. A Terezinha, Magda, que está aqui, ela está te elogiando muito aqui na live. Legal, que legal. E agradecer e mandar um abraço para os pacientes, né? Que é o motivo de tudo isso, o motivo dos nossos estudos, da
da nossa vida em si, se confunde, né? A nossa vida se confunde com a vida dos pacientes. Sim, sim, ó, tá todo mundo agradecendo a minha mãe. Excelente, doutor. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Ednei, lá em São Paulo. Beijo, minha amiga. Tão bom ver os amigos, né? Maravilhoso. Ó, Marco Túlio, então Deus abençoe você. Obrigada de novo. Abençoe sua família, abençoe a sua profissão. Você continue aí, ajudando várias pessoas, ajudando seus pacientes e, enfim, ajudando várias famílias. Porque se você ajuda seu paciente, com certeza, várias pessoas que estão ligadas a eles também estão sendo ajudadas. Então, parabéns. E muito, muito, muito obrigada. Obrigado, Érica. Um abraço. O Reginaldo aí, uma hora eu apareço aí. Eu fui o ano passado. Ai, vai novamente, mesmo. Vai tá? ser um prazer receber você, sua família, tá? Obrigado. Vai lá visitar. Passa lá, dá uma Quando você for a Perdiz, não esqueça de nos avisar, tá? Que eu dou um pulinho lá. Se Deus quiser. Tchau. Boa Então noite. tá, Um tchau. Um abraço. abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.